Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nós. Amém. A nossa saudação também aos irmãos que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe a vida de todos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós acompanharemos a leitura do verso 15 até o verso 19. Evangelho de João 21, de 15 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela bênção e privilégio de estarmos em Tua casa nessa noite, para prestarmos culto de adoração ao Senhor junto com a igreja. Esteja com aqueles irmãos, ó Pai amado, que não podem estar aqui conosco nessa noite, Senhor. Que o Senhor esteja os abençoando onde eles estiverem. Em casa, Senhor, nos hospitais. Que a bênção do Senhor também alcance nesse momento. Pedimos, ó Pai, agora, mais uma vez, com humildade em nosso coração, que pelo Teu Espírito Santo venhas trazer a Tua mensagem para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para vocês. Para você, meu irmão, para você, minha irmã. Você se acha parecido com Jesus? Você se considera verdadeiramente um discípulo de Jesus nesse mundo? A obra de Deus em nossa vida, se você é alguém que já foi alcançado pelo Evangelho, é conformar você ao Filho. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus nos chamou para sermos iguais a Jesus. Para cada dia na nossa vida sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou. E Deus deixou você como discípulo nesse mundo para que você seja um imitador de Jesus nesse mundo. Um espelho de Jesus nesse mundo. Para que você reflita Jesus nesse mundo. Um dos testemunhos mais marcantes para mim do missionário, o reverendo Ronaldo Lidório, é aquele que ele conta quando chegou aqui no Brasil a uma tribo que ele considerava não alcançada pelo Evangelho. E quando ele perguntou às pessoas: vocês já ouviram falar sobre Jesus? E as pessoas responderam para ele: Jesus mora aqui conosco, nós conhecemos Jesus.
E disseram, ele mora ali naquela casinha, naquela palafita ali em cima do rio. E o missionário foi lá e quando chegou lá havia um homem chamado João. E aquele homem era um missionário entre aqueles índios. E aquele homem representava a pessoa de Jesus naquela tribo. Quando o reverendo chegou e se apresentou como missionário, esse homem chamou a sua esposa, seus 3 filhos, venham missionário. E o reverendo Ronaldo disse, você que é um missionário. Eu estou aqui com cobertura de oração, eu estou aqui com órgãos missionários, com oferta, e esse homem estava ali sem nada disso, mas ele representava Jesus naquele lugar. As pessoas viam Jesus ali naquele homem. Isso é verdadeiramente ser um discípulo de Jesus. E aí cabe uma pergunta, você como uma pessoa de Deus nesse mundo, você tem representado Jesus nesse mundo? Jesus nos chama, meus irmãos, para sermos seus discípulos. E com base nessa leitura que fizemos aqui nessa noite, eu gostaria de destacar 3 coisas que nós devemos fazer para verdadeiramente sermos discípulos de Jesus. E eu queria que com essas 3 coisas nós confrontássemos a nossa vida. Eu sou verdadeiramente um discípulo? Ou então você, que ainda não se decidiu por Cristo, que você possa entender que Jesus te chama para você ser um discípulo dele nesse mundo. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira coisa que Jesus quer que você faça, para que você seja verdadeiramente um discípulo dele nesse mundo, é que você ame a Deus acima de todas as coisas. O Senhor agora está tendo, depois de ressurreto, um novo momento com Pedro. Uma nova conversa com Pedro. Um novo tratamento com Pedro. Pedro, aquele discípulo talvez o mais destacado, aquele discípulo mais intrépido, aquele discípulo mais corajoso, aquele que se mostrava disposto a ir com Jesus até a morte, mas que no momento da verdadeira provação, ele abandonou o Senhor, e ele negou o Senhor, e ele fugiu. E ele não queria mais que a sua pessoa fosse ligada à pessoa do Senhor. E Pedro foge, abandona. Quantas vezes talvez, né, você já tenha abandonado a sua fé? Quantas vezes você já tem abandonado Jesus na sua vida? Jesus agora o reencontra. E Jesus tem um novo diálogo com Pedro, um novo tratamento, uma nova conversa com Pedro. E nessa nova conversa, meus amados irmãos, Jesus vai pedir uma coisa a Pedro. E o que Jesus vai pedir a Pedro é o seu amor. Nós vemos o Senhor perguntar por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aqui Jesus está ensinando para Pedro o seguinte: o que eu quero de você é apenas que você me ame. Eu não vou pedir para você, Pedro, para fazer grandes coisas. Eu não preciso que você pegue a espada para tentar matar alguém ou arrancar a orelha de alguém por mim. Eu não preciso que você queira dar grandes provas do que você pode fazer com o poder da sua força, com o poder do seu braço, com a sua inteligência. Eu não vou estar preocupado aqui se você vai salvar 1000 almas. Eu não estou preocupado aqui com aquilo que você construiu. O que eu quero de você é o seu amor. O que eu quero de você é o seu coração. O que eu quero de você é que você me ame de todo o seu coração. Isso é o grande ensinamento bíblico, amar a Deus acima de todas as coisas. E eu quero dizer para você hoje, o Senhor Jesus não está muito preocupado com seus títulos, com as suas construções, com a sua vida religiosa, com quanto você dá de oferta, quantas vezes você jejuou. O Senhor quer que você o ame de todo o seu coração. E isso é que você precisa fazer para ser um verdadeiro discípulo. E talvez, irmãos, nós tenhamos que aprender a amar com o Senhor mesmo.
É o Senhor mesmo que nos ensina como nós devemos amar a Deus. Amando a Deus, o Senhor Jesus, ele se mostrou com humildade, quando ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O amor implica humildade diante de Deus. Quanto você tem sido humilde diante de Deus, reconhecendo que você precisa dele? O quanto você tem buscado a ele todo dia de coração, para que ele esteja presente na sua vida? Jesus, meus amados irmãos, nos ensina uma relação de obediência à palavra. Quanto você tem distanciado da palavra normativa e autoritativa de Deus para a sua vida? O Senhor quer o seu amor. A primeira coisa, então, que você tem que fazer para ser verdadeiramente um discípulo é saber amar a Deus de todo o seu coração. E por isso Jesus chama: Pedro, você me ama? Meus irmãos, nós temos que revelar amor para com Deus. Você tem que desejar a Deus mais do que qualquer outra coisa na vida. Você deveria desejar estar ao lado de Jesus. Você deveria desejar um encontro com Jesus. Quando você ama de verdade, você quer estar próximo. Você quer estar ao lado. Nós não podemos amar nada mais nessa vida, irmãos, do que o Senhor. Nós não podemos amar mais a nós mesmos ou o nosso ego do que o Senhor. Nós não podemos amar mais o nosso filho, a nossa família do que o Senhor. Nós não podemos amar mais o nosso status do que o Senhor. O que porventura tem te impedido de amar a Jesus de todo o coração? O que tem te impedido de entregar a sua vida a Jesus, para que Ele seja o Senhor da sua vida, para que Ele guie o seu caminho? O Senhor então volta-se aqui, e Ele quer isso do discípulo. Você me ama? Quando você vai fazer alguma coisa que ninguém está vendo, você ama a Deus? Dentro da sua vida, do seu casamento, você ama a Deus? Quando você prega a palavra, é por amor? Quando você vem ao culto, é por amor? Quando você faz a obra, é por amor a Deus? Ou é por qualquer outro sentimento? Jesus quer que você seja discípulo dele, que você sirva a ele, que você viva com ele por amor. Ele não quer que você viva com ele por medo. Ele não quer que você viva com ele por obrigação. Ele veio nesse mundo para te fazer conhecer o amor de Deus, para te fazer conhecer a graça de Deus. E o que Jesus pede de você é que você o ame de todo o seu coração. Entregue sua vida na mão de Jesus. Siga a Jesus por amor. Tenha uma vida de santificação por amor. Tenha uma vida de prática de boas obras por amor. Tenha uma vida de serviço por amor. É isso que o Senhor quer de você. O quanto você tem dedicado o seu amor ao Senhor. Quanto você ama de todo o coração ao Senhor. Você pode buscar o Senhor e amá-lo de todo o seu coração. Era isso que Jesus queria que Pedro fizesse. Em segundo lugar, Jesus quer que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Porque depois que Pedro faz a sua declaração, agora com humildade, quando ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Quando Pedro reconhece aqui que ele pode ser imperfeito em seu amor, porque Pedro já disse tantas vezes que amava, mas mesmo assim pecou. Mesmo assim pecou. E agora Pedro sabe, quando cai a ficha de Pedro, e ele tem que perceber que o seu amor a Jesus depende dele, porque ele fala: o Senhor sabe que eu te amo. Ou seja, aquela impetuosidade de Pedro cai, porque Pedro lembra que ele já foi impetuoso antes, mas pecou. E agora você vai conhecer verdadeiramente o amor de Deus, porque você vai reconhecer que mesmo quando você pecou, Deus te amou. E agora Pedro tem humildade de dizer: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Agora sim o Senhor se satisfaz com a resposta dele. E ele então diz: então apacente as minhas ovelhas.
Uma das formas, então, de você amar a Jesus, ser discípulo de Jesus, é cuidar das ovelhas dele como ele cuidou. Você precisa amar a Deus como ele amou. Você precisa cuidar das ovelhas de Jesus como Jesus cuidou. Verdade, talvez você diga, isso era uma atribuição a Pedro, que era um líder da igreja, que era um apóstolo, que era um pastor. Mas, irmãos, a comunidade de Jesus Cristo é uma comunidade pastoral. É uma comunidade onde os crentes devem pastorear uns aos outros. Onde os crentes devem apacentar uns aos outros. Onde os crentes devem cuidar uns dos outros. Apacentar as ovelhas do Senhor, irmãos, significa ter cuidado e zelo espiritual. A missão agora de Pedro era ensinar o evangelho. E ele iria apacentar as ovelhas do Senhor, ele iria cuidar das ovelhas do Senhor, ensinando o evangelho. A grande demonstração de amor de Jesus foi essa. Jesus veio ao mundo para nos ensinar o evangelho. O autor de Hebreus fala que agora Deus nos fala pelo Filho, Deus nos ensina pelo Filho, Deus se revela a nós pelo Filho, o Filho nos ensina o evangelho do amor do Senhor. Agora, a missão de Pedro é cuidar das ovelhas do Senhor, ensinando o evangelho do Senhor, e vai ser essa a missão dele. Logo no começo de Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo, Pedro prega o primeiro sermão da igreja evangélica, cheio do poder do Espírito Santo. Naquele dia, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram. Porque se você quer ser um discípulo de Jesus verdadeiro, você tem que ser um transmissor da palavra de Jesus nesse mundo. Você tem que cuidar das ovelhas de Jesus nesse mundo, e você cuida delas transmitindo a palavra através da pregação. É essa a missão. Você vai representar Jesus nesse mundo sendo uma pessoa que quer falar da palavra de Deus para os outros, que quer cuidar dos outros com a palavra. Não tem uma forma de você demonstrar melhor cuidado das pessoas do que transmitindo, comunicando, se relacionando com a palavra de Deus em relação aos cordeiros do Senhor. Desejando alcançar as pessoas não alcançadas com a palavra do Senhor. Dedicando uma vida a levar a palavra do Senhor. Esses dias no hospital, nós recebemos a visita de uma freira, uma senhorinha. Ela esteve lá, meus amados irmãos, de forma voluntária, sem ser obrigada por ninguém, sem ter compromissos ali de atender apenas pessoas que são de sua denominação. Mas ela entrou no quarto e ela de alguma forma quis levar ali um consolo. E essa senhora, já há 60 anos, tem dedicado a sua vida a tentar levar algum consolo para as pessoas. E eu quero dizer o seguinte: para você ser um discípulo de Jesus nesse mundo, você tem que consolar, não apenas com boas palavras, mas com as palavras de Jesus. Porque o verdadeiro amor de Deus que pode transformar a vida de alguém é através da pregação do Evangelho. Se você quer ser um discípulo de Cristo nesse mundo, não basta você ser apenas uma boa pessoa, mas você tem que estar se alimentando da palavra, você tem que estar transmitindo a palavra, vivendo a palavra. Você precisa também, por outro lado, cuidar das necessidades físicas das pessoas, porque Jesus cuidou das necessidades físicas das pessoas. Jesus via as pessoas com fome e se compadeciam delas, porque elas estavam com fome. Nesse encontro de Jesus aqui com seus discípulos, Jesus preparou uma mesa e os alimentou. Quando eles iam da pescaria, Jesus tinha preparado um fogo, Jesus tinha pão, Jesus tinha peixe, porque Jesus queria os alimentar. Então, se você é discípulo de Jesus nesse mundo, você precisa cuidar da vida espiritual de quem está perto de você, mas você também precisa cuidar da vida física, material
de quem está perto de você, principalmente das pessoas mais necessitadas. Tiago fala que a verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Eu desconfio então que nós estamos muitas vezes enganados, achando que a nossa religião é verdadeira e pode estar sendo falsa. Porque se, por exemplo, você é alguém que não ampara nenhum órfão e nenhuma viúva, talvez você esteja numa religião falsa. E não seja verdadeiramente um discípulo do Senhor. Se for apenas uma questão de força, de moralidade, se for apenas uma questão de virtudes próprias, não se parece com Cristo. Então Jesus quer de você, em primeiro lugar, para você ser o discípulo dele, que você ame a Deus, ame de coração. Segundo lugar, que você ame ao próximo. E em terceiro lugar, que você siga a Jesus. Final da conversa. O Senhor Jesus diz a Pedro: quando você era jovem, você mesmo vestia a sua roupa. Mas quando você for velho, você mesmo vai precisar que alguém te vista. E a palavra de Deus aqui, o apóstolo João registra que Jesus Cristo disse isso a Pedro, para dizer a Pedro como seria a forma que Pedro ia morrer e glorificar a Deus. E Jesus depois diz a Pedro assim: segue-me. A terceira forma de você ser um discípulo do Senhor, um discípulo de Jesus nesse mundo, é seguindo a Jesus. Eu queria falar algumas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero te dizer o seguinte: que Jesus te dá uma nova chance de segui-lo. Não é essa a primeira vez que Jesus diz a Pedro: segue-me. No começo do Evangelho de João, Jesus passeava pela praia. Ele olha para Pedro e olha para o seu irmão. E ele disse: vinde após mim, sigam-me, e eu vos tornarei pescadores de homens. Pedro então ali passa a seguir a Jesus. Mas em um determinado momento da sua vida, Pedro cai. Pedro deixou de seguir. Pelo contrário, Pedro fugiu de seguir. E agora Jesus Cristo novamente fala com Pedro. E Jesus novamente chama Pedro. E Jesus diz: segue-me. Porque Jesus, irmãos, não desiste dos seus servos. A obra que Jesus começou na sua vida, ela é completa. Não é porque você é perfeito, porque Pedro não era perfeito. Não é porque você é uma pessoa que a partir do momento da sua conversão não vai mais errar, porque Pedro depois disso ainda errou. O apóstolo Paulo fala que Pedro teve uma situação de vida relacionada a judeus e gentios, que ele se tornou repreensível. Então Jesus te chama para seguir ele, não é porque você é perfeito, não é porque você não vai errar mais. Jesus ainda é capaz de te dar uma nova chance. Jesus não quer que você fuja, abandone, que você vá embora. Da mesma forma como Deus deu uma nova chance a Jonas, que estava fugindo da presença do Senhor. O Senhor foi lá restaurar Jonas a sua posição de profeta, para que ele faça qual é o plano de Deus na vida dele. Jesus agora chama Pedro de novo, para que ele cumpra o plano de Deus na vida dele. O plano de Deus na vida de Pedro era que ele fosse o grande apóstolo da igreja em Jerusalém. Mas para isso ele tinha que saber que não era pela força da espada dele, não era pela violência. Pedro tinha que saber que não era pelo poder das suas convicções, porque as suas convicções são falhas. Ele disse: Senhor, eu nunca te abandonarei, e depois abandonou. Pedro tinha que saber que ele seria o que seria por uma obra da graça de Deus na vida dele. E você será um discípulo de Jesus pela obra da graça de Deus na sua vida. Porque o Senhor é aquele que dá uma nova chance. É aquele que restaura o caído. É aquele que levanta o abatido. Mas segue-me também, meus amados irmãos, é um chamado do qual você não pode se recusar. Se Jesus hoje está te chamando, segue-me, seja um discípulo, não recuse o chamado do Senhor.
Qual compromisso você pode ter nessa vida mais importante do que Jesus? Será que o seu pai é mais importante do que Jesus? Será que os seus filhos são mais importantes do que Jesus para impedir de você se tornar um servo dele? Será que o seu emprego é mais importante do que Jesus para impedir de servir a ele? Tem alguma coisa nessa vida mais importante do que aquele que entregou a sua vida por você na cruz do Calvário? Do que aquele que deixou a glória e se humilhou por você? Será que você tem algum compromisso maior do que o compromisso com esse homem, Jesus Cristo? E ele diz para você: segue-me, siga a Jesus. Você tem que seguir. Não adianta apenas ouvir dele, saber que ele é grandioso, conhecer os discípulos dele, conhecer os amigos dele. Jesus chama hoje: segue-me, Pedro. Ainda que você tenha falhado, segue-me. Você vai ser um pastor das minhas ovelhas. E mais, Pedro, você vai seguir-me até a morte. Porque eu quero dizer uma coisa para você: seguir a Jesus significa seguir ele até a sua morte. A história cristã nos ensina que Pedro foi morto como um mártir cristão. E ele foi morto parecido com o Senhor, também crucificado, porém de cabeça para baixo. Porque, segundo diz a tradição, ele não se achava digno de ter sido crucificado da mesma forma que o Senhor foi crucificado. Quando ele se tornou um verdadeiro discípulo, ele seguiu Jesus até o fim. Quando ele amou de fato o Senhor, ele seguiu o Senhor até o fim. Quando Pedro agia na impetuosidade da sua força, ele abandonou. Mas agora ele seguiu até o fim, o Senhor. O Senhor te chama para que você siga ele até o fim da sua vida. Se você cair, clame pela misericórdia dele e ele te restaurará. Não abandone o povo de Jesus, não abandone os seus discípulos. Viva nesse mundo seguindo o seu mestre. Seja nesse mundo um discípulo de Jesus. Ele quer usar você para revelar-se ao seu povo que ainda precisa ser chamado pelo Evangelho. Será que você é verdadeiro um discípulo de Jesus? Será que você entende o que é que Jesus quer de você? Que você o ame acima de qualquer coisa desse mundo. Que você cuide das pessoas espiritualmente e materialmente. E que você assuma um compromisso com Cristo de segui-lo até o fim nessa terra. Da mesma forma que o Senhor serviu ao Pai com fidelidade até o final, Jesus quer que você não abandone, que você confie nele, porque ele há de sustentar a sua vida até o fim. Que Deus nos abençoe a todos. Que a cada dia possamos ser mais e mais conformados à imagem de Cristo. Que possamos cumprir a nossa missão de ser discípulos do Senhor aqui. Para que um dia possamos nos encontrar com o Senhor na sua glória. Amém.